1 Reis, capítulo 18, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão, glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor, glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluias, amados, podem se sentar. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, nessa leitura que acabamos de fazer, já logo no primeiro versículo que a gente leu, o 17, ele mostra aí dois personagens bíblicos. Um é o Acabe e o outro Elias. E destes dois, vem para nós uma mensagem que eu creio ser transformadora em nossa vida. Creio mesmo que o Senhor está apontando uma direção para os nossos dias. Não importando o que é que você está passando, tem uma direção do Senhor, ou para que você fique melhor, ou para que você saia de uma situação complicada, de uma angústia, de uma situação onde você precisa encontrar saídas, mas, apesar de tentado muito, parece que nada está dando certo. Acabe era o rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi o pior de todos os reis. Ele foi um homem que conheceu os mandamentos do Senhor, mas não os obedecia. Ele foi um homem que deixou sua vida ser levada pelos ventos da vida, vamos dizer assim, dos enganos que sempre acontecem. Se casou com uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher, dominava completamente a vida desse homem. Elias, homem de Deus, um profeta ungido, consagrado, visto nas Escrituras como alguém de grande expressão no que diz respeito aos seus feitos para a glória de Deus. E nesta conversa, essa conversa que aconteceu nesse encontro entre Elias e Acabe, nós temos algo aqui que é revelador, mas para que a gente receba esta revelação, é importante saber que naquele momento existia um pano de fundo, um cenário, momentos difíceis em Israel. Eu quero que você tenha pelo menos um ou dois detalhes sobre esse tempo,
na própria Bíblia Sagrada, por favor, voltando um pouco no capítulo 17, versículo 1. Vamos começar a entender o que é que estava acontecendo lá. A palavra do Senhor diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então o pano de fundo era uma grande seca, que trouxe consequências terríveis para todos que viviam naquele tempo. Aqui Elias recebe uma revelação do Senhor. Essa seca em Israel, quem promoveu foi o próprio Deus, que revelou isso a Elias. E Elias revelou não só a Acabe, o rei de Israel, como também a todo o povo. Um outro versículo, para que a gente tenha assim uma ideia assim um pouco mais clara, né, de como foi essa seca, está no capítulo 18, agora no versículo 1, quando o Senhor vai anunciar o fim dessa seca. Diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, então é 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. Então, amados, já haviam passado 3 anos. O Novo Testamento vai revelar que essa seca durou 3 anos e meio. O que diz a palavra? Que o Senhor agora veio para Elias, no 3º ano, e disse assim: vai, mostra-te a Acabe, tem um novo encontro com ele, porque eu darei chuva a esta terra. Quero ler o versículo 2 também, que diz que Elias foi, mostrou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Fome extrema, dificuldades muito grandes. É aí, nesse encontro, que a gente vai para a palavra base. A gente sabe que nesse ambiente de dificuldades, de dores, de sofrimento, de grande fome, todo mundo padecendo de grandes necessidades, o povo foi para a frente do palácio, pois esperavam uma reação do rei Acabe, cobravam algumas atitudes dele, achando que ele poderia decretar algumas coisas, enfim, promover algumas coisas para reduzir o sofrimento daquele povo. Mas o que fez Acabe? Acabe simplesmente anunciou, ele fez um pronunciamento dizendo: sabe de quem é a culpa disso tudo que está acontecendo aqui? É do Elias. É ele quem está perturbando Israel. Então, por isso que nesse encontro, a primeira coisa que Acabe diz para o Elias, quando encontrou com ele, foi o quê? Não é você o perturbador de Israel? Mas Elias contestou e disse: não sou eu. Quem perturba Israel é você, assim como também a casa do teu pai. A tua família vem de algum tempo perturbando Israel. Sabe por quê? Porque vocês deixaram, olha lá, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Para quem não sabe o que é Baalins, é primeiro importante entender o que é Baal. Baal era um deus obviamente falso, seguido pelo povo daquele tempo, e Baalins é o plural
de Baal. Então Baal, traduzindo, significa dono, senhor no sentido de ser dono. E Baalim seriam até outros deuses que naquele tempo apareciam. A gente já citou aqui na leitura uma tal de Azerá, também era considerada uma deusa. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Secas na vida, todos nós vamos enfrentar. Pode ser que você esteja enfrentando uma agora. Pode ser que você já tenha enfrentado. Ou até mesmo que venha a enfrentar. Secas. Muitas vezes essa seca, ela é uma crise conjugal. Um casamento que já não flui. Um relacionamento quebrado. Relacionamentos quebrados que muitas vezes também é entre pais e filhos, entre irmãos, muitas vezes dentro da família. A seca dos relacionamentos quebrados torna tudo seco. Vem o desejo de saciar essa sede, de sair dessas situações. Às vezes essa seca, ela vem numa crise financeira, uma dificuldade de colocar as coisas em ordem, situações que precisam ser enfrentadas e são delicadas, porque delas surgem outros problemas, discórdias, discussões, palavras de culpa, né, que lançam culpa. A crise em saúde também é uma grande seca, irmãos. Existem pessoas que atravessam temporadas enfrentando enfermidades que, poxa, chegou do nada assim, sabe? E transformam as situações. Tornam tudo muito difícil. Seca, muitas vezes é no emocional, são nos sentimentos. Uma seca que traz tristezas, dores, angústias, sabe? Parece que aquilo não vai passar. E nessa área emocional também muitas vezes é um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas. Parece que tudo perde a graça, tudo perde a cor, e você está ali tendo que batalhar com isso, tentando entender as razões, mas sobretudo, meus irmãos, buscando uma saída. Então é quando nós temos da palavra do Senhor aqui duas formas de pensar sobre essas crises. Dois modos de entender o que está acontecendo. Você tem os pensamentos do Acabe. O Acabe jogou a culpa no Elias. Nós muitas vezes também temos esta forma de pensar, jogando a culpa em outra pessoa. Entendendo, olha, quem causa essa perturbação é você, porque foi você quem disse isso, ou foi você quem fez aquilo, ou foi você quem não fez nada para mudar, você que está estagnado, você que isso, você que aquilo. Isso foi o que Acabe pensou. Quando uma pessoa pensa assim, ela está excluindo Deus. É como se Deus não tivesse o controle das situações. Nós sabemos que quem mandou aquela seca foi Deus, mas Acabe não acreditava nisso. Ele desconsiderava esse fato. Ele não era uma pessoa que poderia pensar
que a situação complicada em Israel vinha em decorrência de uma fé enfraquecida, de um distanciamento que provocaram entre eles e o Senhor agora estava corrigindo, o Senhor estava tentando mostrar que quem tinha o domínio da situação era Ele. O Senhor, através dessa seca, estava tentando mostrar para todo Israel que não era Baal, o Deus que o Acabe resolveu servir, induzido pela Jezabel, considerado o Deus da chuva. Vejam isso. Baal era Deus da chuva, o Deus das tempestades, o Deus da fertilidade, porque da chuva vem o sucesso das plantações. Então ele era considerado esse Deus. O Senhor fecha os céus, fica sem chover todo esse tempo, e em todo esse tempo muita gente ouvia o que o Acabe dizia e resolviam seguir o tal de Baal também. E depois do Baal vem outros Baals, que o plural é Baalins. Então muitos Baalins, muitas opções, muitas alternativas, outras formas de recorrer para a solução dos problemas. E assim como Acabe acreditava nisso, também muita gente dentre o povo acreditava desta forma também. E queridos, então, a gente tem aí a contestação do Elias, mostrando uma outra maneira de pensar. Tem nada a ver comigo. Eu não joguei praga, coisa nenhuma, eu não fiz nada. Eu estava quieto no meu canto, quando o Senhor me revelou que isso tudo ia acontecer, só isso. Agora, sabe por que está acontecendo isso? Porque o Acabe trouxe para Israel uma contaminação, trouxe esse pensamento de que quem poderia resolver o problema da chuva era o Baal. Tem um versículo aí, irmãos, eu, por conta do tempo corrido, nem vou entrar, que diz que a Jezabel matou, ela pensou que tinha matado todos os profetas do Senhor. Então, esse pensamento que vem de Acabe e Jezabel é um pensamento que tenta excluir a voz profética. Ele tenta retirar a palavra de Deus, a importância do Senhor, a importância das profecias, a importância da Escritura. Mas Elias está dizendo: não pensem assim, porque na verdade Deus tem o poder sim, Ele interfere sim, todo o controle está nas mãos dEle sim, é Ele quem diz a hora que a seca começa, mas Ele também tem um controle, sabe a hora que a seca vai acabar, aleluias. Se você está pensando, meu irmão, que essa seca que você está vivendo agora já fugiu do controle do Senhor, pela palavra e pelo poder da palavra, eu posso te dizer, o Senhor ainda está controlando isso, e a qualquer momento Ele vai anunciar o fim dessa seca, em nome do Senhor Jesus, porque pela seca todo Israel passou. O problema é como passaram. Quantos passaram pensando como Acabe? Quantos passaram pensando como Elias? Mas a grande pergunta nessa noite para a igreja é: qual é o teu pensamento a respeito disso? O que você está pensando em relação a esses tempos que você tem que viver, que eu tenho que viver, que está no controle de Deus, que muitas vezes foi Ele quem colocou, para nos tornar melhores, para fazer a gente entender que o único que tem poder sobre isso é Ele. Porque, amados,
nos próximos versículos, coloca para mim aí, minha irmã, só que agora não sei mais qual que é. Eu não decoro versículos, irmãos, eu tenho uma dificuldade com isso, que só Jesus. Põe para mim, por favor, o versículo 20. Elias dizendo assim: então, Elias pediu, para o Acabe juntar todo o povo no Monte Carmelo. E o Acabe, então, enviou os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E aí então diz Elias, olha o versículo 21, amados, aqui tem a chave da mensagem para o nosso coração nessa noite. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Igreja do Senhor, você já percebeu que o que ele queria é o seguinte, viu? Não dá para vocês ficarem assim, uma hora pensando uma coisa, outra hora pensando outra. Uma hora vocês estão pensando igual Acabe, que Deus não está no controle, que quem fez tudo foi um homem. Deu até esse poder para mim, Elias falando, Deu até esse poder para mim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou profetizando. E outra hora, vocês pensam que Deus tem o controle, que Ele ainda pode te livrar. Vocês precisam tomar uma decisão. Ou Deus é o Senhor, ou Baal que é. E como é que vocês vão mostrar essa decisão? Se você acha que Deus é o Senhor, então sirva a Ele. Sirva. 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 Não é diga. Não é abra a boca, é siga. Você acha que Deus é o Senhor da tua vida, irmão? Então segue. O que não dá para acontecer é ficar cocheando entre dois pensamentos. A palavra cochear, ela vem de coxo, O que é um coxo? Uma pessoa com dificuldade para andar. Tipo de um paralítico, uma pessoa, é manco, ele manca, fica dando mancada. Cochear quer dizer mancar. É não caminhar bem, é não correr como deveríamos correr. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, versículo 7, esse eu decorei, diz assim: corrieis bem. Quem impediu que vocês continuassem correndo? Essa persuasão, isso que está fazendo vocês pararem, isso que está fazendo vocês cochearem, essas mancadas que vocês estão dando, não vem de Deus. E irmãos, nós estamos vivendo um tempo que muita coisa não é de Deus. Muita coisa a gente recebe, são pensamentos do Acabe. E não dá para ficar cocheando. É necessário tomar uma decisão. E eu já vou partir para a parte final da mensagem. Ouçam bem. Ou uma coisa ou outra. Porque se você declarar que o seu Deus é Baal, você já está perdido mesmo, não fica se enganando. E se é o Senhor, então segue o Senhor, mas o que não dá é para ficar no meio. Tem muita gente que tem dificuldade para tomar decisões. Mas a decisão é necessária para você caminhar. A falta de tomada de decisões é a causa de muita gente estar fracassando. Porque para você dar um próximo passo, para você seguir em frente com alguma coisa, uma decisão é necessária. E se você não sabe, a palavra decisão, ela tem uma origem do latim, que é a junção do prefixo de com cisão. O que é cisão? Cisão é um corte.
Para tomar decisão, você vai ter que fazer um corte. Daí que vem a dificuldade. Porque muitas vezes é isso que acontece, a gente não quer cortar nada da nossa vida. A gente não quer deixar de fazer nada, a gente não quer deixar de falar nada, a gente não quer deixar de pensar naquilo que nós sempre pensamos, a gente não quer perder aquelas coisas que parecem ser boas para a gente. E é esse medo de perder alguma coisa que faz com que você fique empurrando as coisas para frente. Se você tem que decidir se você é um crente verdadeiro, você tem que tomar a decisão de servir ao Senhor, não do teu modo, mas do modo que Ele quer. Você tem que decidir fazer as coisas que Ele está mandando você fazer, e não somente aquelas que te agradam. Isso significa que você vai perder um pouco do controle da tua vida. Você vai perder aquela possibilidade de ficar em casa na hora que o Senhor quer que você saia. Você vai perder aquela possibilidade de estar dormindo na hora que o Senhor quer que você ore. Você vai perder aquela liberdade de não fazer nada na hora que você poderia estar aprendendo da palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, orando por alguém, visitando um enfermo, se comprometendo com a obra do Senhor, porque isto é servir ao Senhor. Você só pode servir um rei se o teu rei é Jesus. Entenda, meu irmão, se Ele que era o rei te serviu, dando a vida dele por você, por mim, como nós podemos servir ao Senhor de qualquer jeito? Então tem que ser tomada uma decisão, porque se você não toma essa decisão, você não caminha. Então você fica com a tua vida travada. Você não anda, você só dá mancada. Aí fica dando mancada no ministério, fica dando mancada na família, fica dando mancada no trabalho, fica dando mancada em tudo. Por quê? Porque você está cocheando entre dois pensamentos. Uma hora você entende assim: só Jesus na minha vida, só Ele pode me curar, só Ele pode me salvar. Entrego minha vida nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Só que outra hora, quando muitas vezes as coisas não acontecem, quando as secas não estão sendo resolvidas como você esperava, quando a água não vem, quando não tem nem aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para você falar, agora sim, então, você começa a pensar como Acabe, entendendo que você pode buscar ajuda com outro rei, entendendo que são pessoas que provocam os teus problemas e não, tantas vezes, o próprio Deus. Você começa a entregar a tua vida na mão de pessoas, você começa a depender de pessoas. Quando nessa noite o Senhor vem falar, você precisa tomar uma decisão, você precisa correr o risco das perdas para poder vir a ganhar muito mais. Aleluias. Lembra assim, meus irmãos, Jesus perdeu a vida na cruz do Calvário, mas ganhou na ressurreição, a dele e a nossa, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele nos ensinou que tantas vezes a gente precisa perder para poder ganhar. E a gente precisa voltar a correr. E essa seca está no controle de Deus. Quanto mais rápido nós tomarmos essa decisão, muito mais rápido a seca vai acabar. Quem é que crê nisso aqui nessa noite? Glórias a Deus. Então vamos ficar de pé. Queridos irmãos, se a palavra vem dizendo é necessário tomar uma decisão, eu não tenho tempo aqui agora para chamar à frente e permitir que você expresse esta fé na frente da igreja, mas não creio que isso seja necessário. Então, somente agora, nós vamos orar. E se você está empurrando uma decisão que você sabe que tem que ser tomada, mas está com medo de tomar,
principalmente no que se refere ao seu posicionamento diante de Deus. Caso você tenha recebido esta palavra, você pode agora orar. Você pode dizer assim para si mesmo: mancando eu não vou ficar, porque o Senhor não te colocou aqui para cochear. O Senhor não te colocou nesse caminho, meu irmão, para ficar, vou, não vou, às vezes vou, às vezes não vou. O Senhor não te colocou aqui para uma hora estar quente, outra hora estar frio. O Senhor te colocou aqui para uma carreira, para uma corrida. Esse pensamento de que, não tem problema, Deus não está olhando para mim, não é o fato de eu me aplicar nisso ou daquilo, nos caminhos do Senhor que vai mudar a minha história. Isso aí é um pensamento, irmãos, que você tem que excluir nessa noite. A decisão que você tem que tomar agora é a seguinte: minha vida está totalmente nas mãos do Senhor. Só o Senhor é Deus, Ele é o único. O único. Então nessa oração, meu irmão, declare ao Senhor, você mesmo, eu vou orar por você, mas você precisa declarar, dizer: Senhor, eu estou tirando a minha vida nesta noite das mãos de todos os Baalins. Esta pessoa não tem poder sobre a minha vida mais. Eu não confio mais que a minha felicidade dependa desta pessoa, porque ela é uma pessoa. A minha felicidade, a água que vem para saciar a minha sede, ela vem do Senhor. Não somente declare isso, mas declare a tua fraqueza também. Fala: Senhor, eu estou enquadrado nisso. Não consigo largar desse vício, não consigo realmente me encontrar. Eu queria caminhar. Senhor, eu caminhei tanto tempo da minha vida tão bem, mas agora eu estou tropeçando nesse negócio, eu estou cocheando, eu estou mancando. Toda hora nessa história, toda hora nessa situação. Senhor, um só pensamento eu quero ter a partir de hoje. Ore assim, amém, meus irmãos? Ore assim, diga: só quero um pensamento, como também só o Senhor é Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, nós aqui, Senhor, acabamos de receber a Tua palavra, sabendo que tantos dos nossos irmãos estão enfrentando uma seca neste momento, estão aqui, Senhor, na igreja, tentando sair de uma situação bem difícil. Por todos os lados nós temos ouvido as palavras de Acabe e de Jezabel. Mas, Senhor, nós também sabemos que a voz profética não está calada em nossa vida, e que nós estamos aqui recebendo uma palavra que pode nos ajudar a tomar uma decisão. Então nesta noite, estão aqui, meu Deus querido e amado, tantos dos meus irmãos, que sabem que precisam se posicionar, assumir um posicionamento mais firme diante do Senhor, e não estão conseguindo. Pai, eu venho pedir ao Senhor que fortaleça o meu irmão, porque sei que a Tua palavra não voltará vazia. Pai, eu quero aqui, Senhor, declarar com a Tua permissão que o meu irmão que ouve esta palavra sairá daqui muito mais forte do que entrou, capaz de decidir seguir somente ao Senhor, desconsiderar todas as outras formas de solução e saber que é nas Tuas mãos que a vida dele está, e que essa seca, Senhor, está no Teu controle. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui, meu Deus querido, pedir que o Senhor coloque no nosso coração que o final é um final preparado pelo Senhor. Acabe
terminou assassinado por uma flecha perdida, que atravessou um local improvável da sua armadura e foi fatal. Jezabel caiu, foi jogada do terceiro andar do palácio, de uma torre alta do palácio, e foi comida por cães. Mas Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho, aleluias. Que os pensamentos de Elias tomem conta dos nossos pensamentos, que esse mover profético e espiritual vindo para a igreja nessa noite possa fazer uma diferença na vida do meu irmão, da minha irmã, que nesta noite veio aqui para a tua casa, Senhor, esperando ouvir a tua voz, querendo receber do Senhor uma direção. Então que esta luz que veio de tua palavra, já anunciada nos louvores, Senhor, aqui nessa noite, nas oportunidades que meus irmãos tiveram aqui, Deus querido, nós já sabemos que tudo está nas tuas mãos. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem nos dá uma manhã diferente, é o Senhor quem põe fim a esta seca. É nisto que acreditamos e assim declaramos diante do teu altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E todos juntos que creem, digam juntos a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir este nome, porque Ele tem poder, aleluias.